Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sistemas Distribuídos. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre modelo de computação distribuída, vamos falar sobre RPC, que significa Remote Procedure Call, depois vamos falar de dois problemas que são resolvidos com marshalling e com stubs, depois uma semântica operacional, vou falar rapidamente de RMI, e vou terminar a aula falando de serverless computing, uma tecnologia que já está vigente no mercado hoje e muito importante. Então vamos começar com essa pergunta de como é que eu faço para dividir uma computação para torná-la distribuída. Repara que a arquitetura de sistemas divide componentes de um sistema em diferentes módulos, em diferentes blocos. Mas agora eu estou interessado em dividir a computação, um certo programa que você fez. Então, como é que a gente faz isso? Para você construir essa divisão, a gente precisa de uma abstração para programação, para você poder programar de maneira distribuída. Então, uma ideia, a ideia zero, seria usar o modelo cliente-servidor que a gente viu para construir essa abstração. Então, eu posso inicializar uns sockets e trocar mensagens com esses sockets, seguindo um protocolo bem definido, e isso é, digamos, a minha abstração para computação distribuída. Um exemplo aqui é o protocolo HTTP da web, que segue exatamente essa abstração. Então está aqui o exemplo de como que isso funcionaria. Imagina que você tem um código que vai rodar em vários computadores, e você quer distribuir a computação nesses computadores. Então, nesse meu exemplo aqui, o cliente se conecta via sockets a um outro computador, ao servidor. Então, esse servidor aceita essa conexão, dedica uma thread para esse processo, para esse pedido. O cliente, então, envia o pedido usando HTTP, um formato em específico. O servidor recebe esse pedido e processa ele, por exemplo, lendo algum arquivo do disco, e depois envia os dados de volta para o cliente. E o cliente, então, pode voltar a requisitar outros serviços ou outros objetos do servidor. Então, a web basicamente funciona assim, mas uma desvantagem desse modelo é que ele é muito baixo nível. Você, programador, teria que se preocupar com esses detalhes todos de sockets e dados e protocolo. E a gente não gostaria de ter um modelo assim. Então, a ideia aqui é tentar uma outra abstração de mais alto nível. Então, se você for parar para pensar como é que a gente divide a computação num sistema centralizado, é através de funções. Você encapsula pedaços da computação em diferentes funções do seu programa. Então, está aqui a nossa ideia 1, usar essa mesma abstração de funções para construir uma computação distribuída. E aí a chamada de função, essa função remota, vai ser uma maneira de distribuir a computação. E essa função que você vai chamar, ela vai estar em outro computador. E por isso que o nome é remoto. Então isso é exatamente o que faz essa técnica chamada RPC, Remote Procedure Call. Então, chamada de função remota. Isso permite a gente distribuir a computação em vários computadores de uma maneira muito elegante, basicamente utilizando chamada de função. Então, repare que o nível de abstração aqui é muito mais alto do que no exemplo anterior. É claro que essa chamada de função remota vai estar envolvido na implementação dela sockets e troca de mensagens e protocolos. Só que isso vai estar tudo escondido para o programador. Para o programador, as coisas são muito mais transparentes. E, em particular, isso não vai depender da máquina, do sistema operacional e nada disso. Além disso, chamada de função é algo que todo mundo está muito acostumado. Os programadores, nós, estamos muito acostumados a fazer chamada de função. A função recebe alguns parâmetros, executa uma certa tarefa e retorna um resultado. Então é muito natural utilizar essa abstração para a construção de uma computação distribuída. Vamos ver um exemplo em Java para ver como que isso é simples do lado do cliente. Então aqui temos um código em Java que está fazendo uma chamada de função remota.
em outro computador. Então, essa primeira linha, eu inicializo um objeto server do tipo XML RPC Client, né? Essa é a classe. E repare que aqui eu digo aonde que esse servidor está, eu passo o endereço, né, a URL desse servidor. Depois eu crio um vetor, coloco dois parâmetros, que vai ser os nossos parâmetros, um vetor aqui de inteiros, coloco dois números nesse vetor, e depois eu chamo server.execute, é um método desse objeto server, a função sample.sum. Tá? Então sample.sum é o nome de uma função, e eu passo os parâmetros aqui, esse meu vetor de inteiros, como parâmetro. Tá? E repare que essa função está no servidor, ela está nesse objeto server. E aí essa chamada de função retorna um objeto, o objeto result. E aí esse objeto result, eu sei, né, como programador, que essa função retorna um objeto do tipo integer. Então eu faço um cast para esse objeto, ok, de resultado, e pego o valor da soma. Tá? Então é uma maneira muito elegante de você construir uma chamada de função remota. Muito bom. Bom, agora como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Quais são os desafios a serem vencidos para implementar essa ideia, para que a RPC se torne uma realidade? Bom, alguns desafios são que o processo que chama a função e o processo que executa a função podem estar e vão estar em máquinas diferentes. Então eles estão em espaços de endereçamento diferentes, sistemas operacionais diferentes e hardware diferentes. Por causa disso, né, a representação dos dados podem ser possivelmente diferentes. A linguagem de programação utilizada para fazer um lado pode ser diferente da linguagem de programação para fazer o outro lado. E a mesma coisa para o hardware. O hardware onde está rodando a função pode ser bem diferente do hardware onde está rodando o programa que fez a chamada de função remota. E por último, né, a gente pode ter algum tipo de problema, de falha na rede ou nas máquinas nesse processo. E a gente vai ter que lidar com esse tipo de problema. Então, RPC existem dois modelos de chamadas, o modelo síncrono ou o modelo bloqueante, e aqui o que acontece é que o cliente faz a chamada e bloqueia. Tá? Então o cliente fica bloqueado, a chamada é enviada para o servidor processa aquela função, constrói um resultado, o resultado volta para o cliente e nesse momento, né, o cliente retorna da função sendo desbloqueado. Então, enquanto o servidor está processando, né, o cliente estava esperando a resposta. E essa é a maneira mais natural de você pensar em RPC, porque é assim que as funções, né, num código centralizado funcionam. Quando você chama uma função, você só retoma a execução, digamos, desse trecho do código quando a função retorna. O outro modelo é o modelo assíncrono, ou o modelo não bloqueante, e aqui o que vai acontecer é que eu tenho meio que dois retornos da minha função. O primeiro retorno, que indica que a chamada foi de fato feita, e o segundo retorno, que indica que o resultado está pronto. Então eu desacoplo, né, a chamada de função da chegada do resultado. Então repare que a função agora é não bloqueante, porque o cliente vai chamar a função, o sistema operacional bom, a gente vai ver que no sistema operacional o stub vai trabalhar, vai retornar o código, ok? E o programa vai continuar a execução. Enquanto isso, a mensagem foi passada para o servidor, que está processando essa função, ok? Eventualmente o servidor termina, e aí volta com o resultado, e aí quando o resultado chega no cliente, de alguma maneira você tem que entregar o resultado para o cliente. Tá? Essa entrega de resultado para o cliente é feita via interrupção, tá? Porque você já retornou da função. Então a única maneira de você, digamos, desviar o código seria através de uma interrupção. Não é a única maneira, mas a maneira mais elegante. Então, através de um signal handler, eu consigo entregar o resultado dessa chamada de função. Tá? Então, repara que isso, o cliente continua a execução enquanto o servidor está trabalhando na função. Muito bom. Vou falar um pouquinho sobre representação dos dados, como é que a gente vai lidar com esse problema de representar dados em arquiteturas diferentes. Então, vamos lembrar que diferentes arquiteturas representam dados de diferentes maneiras. Então, duas maneiras clássicas são a Little Endian e Big Endian, que tem a ver com como que números
são representados na memória do computador. Então imagina que você tenha uma palavra de 32 bits, ok? Um bloco de 32 bits e você quer escrever isso na memória do computador. Imagina que o primeiro endereço é o endereço A dessa bloco de 32 bits. E aí você pode colocar primeiro no endereço A o byte mais significativo. Depois no A mais 1, o segundo byte mais significativo e por aí por diante. Tá? Isso é o que a gente chama de Big Endian. Né? O byte mais significativo está no endereço de memória A. No Little Endian, o contrário acontece. O byte menos significativo vai ficar no endereço de memória A. Né? O segundo byte menos significativo fica no endereço de memória A mais 1 e por aí por diante. Então repare que essas duas representações são muito diferentes. Né? Se você pegar os 4 bytes a partir do endereço A, você tem que saber se você está em Little Endian ou Big Endian para conseguir recuperar, né, reconstruir o número. Tá? E diferentes arquiteturas, como ilustrado aqui no slide, utilizam diferentes representações dos bytes. Muito bom. E aí o problema sério aqui, né? Imagina que chegaram da rede 32 bits, tá? Um bloco aí de 4 bytes. Como é que você vai organizar isso na memória do seu computador? Tá? E aí aqui o problema é que depende, né? Se você está em Little Endian ou Big Endian, e depende se o cara que te mandou, o computador que te mandou, estava em Little Endian ou Big Endian. Tá? Então a gente precisa resolver esse problema. Então esse problema vai ser resolvido em RPCs usando uma técnica chamada de marshalling. Tá? E marshalling basicamente a conversão de todos os parâmetros que são passados por uma representação que não depende da máquina. Então, na biblioteca de RPC, a gente vai ter essa representação e os dois lados, né, o lado do cliente, o lado do servidor, vão implementar essa representação. Então, eu converto os dados da minha representação, da minha arquitetura, para uma representação neutra. Transmito isso e do outro lado eu recebo isso, converto essa representação neutra para a representação do meu computador, da minha arquitetura, para poder entregar os resultados. Okay? Então repara que isso é feito fora do programa do usuário, mas obviamente dentro, né, da biblioteca de RPC. A gente vai ver já já que isso vai ser feito por um pedaço de código que pertence à biblioteca de RPC. E eu vou fazer a mesma coisa, essa marshalling dos parâmetros, para vários tipos, né? Não só para números inteiros, mas para strings, para floats, para structs, qualquer tipo que seja necessário passar por parâmetro, eu vou precisar fazer o marshalling dele para garantir, né, que vai chegar do outro lado algo que seja de fato o que você transmitiu, o que você quer transmitir. Bom, e quem faz esse trabalho são os stubs. A stub é o nome que a gente dá do pedaço da biblioteca de RPC que fica responsável por fazer o marshalling e o unmarshalling dos parâmetros. Então, RPC vai ser implementado em nível de usuário. É uma biblioteca que você vai acoplar ao seu programa. Tá? O sistema operacional não tem nada a ver com isso. Okay? Então, essa biblioteca, né, que você vai acoplar ao seu programa vai ter esses stubs para fazer os marshallings e os unmarshallings. É claro que tudo isso é transparente para o usuário de RPC, né? Naquele nosso exemplo em Java, eu não tive que me preocupar com nada disso. Muito bom. E eu vou descrever esses parâmetros da função, né, através de algum padrão que a biblioteca vai escolher, como por exemplo o XML, um padrão neutro para representação de informação. Então tem aqui um diagrama ilustrando essa ideia, ok? Então eu tenho uma máquina cliente, eu tenho um processo cliente, e aí eu tenho uma chamada de função remota, né? Essa chamada add aqui. Então a função é add e ela está recebendo 2 valores, 2 inteiros, e aí o stub do lado do cliente vai pegar esses 2 inteiros e vai colocar eles, né, numa representação neutra. Vai enviar isso para outra máquina, onde a função vai ser executada, né? E aí o stub do lado do servidor vai receber essas informações,
vai construir as estruturas de dados necessárias e vai então chamar a função add, passando como parâmetros, né, os valores que ele recebeu no formato esperado por essa linguagem de programação, por essa arquitetura. Tá? E, bom, então, enfim, a função é chamada e é claro que isso vai dar um resultado, né? E o processo reverso tem que ser feito para que o resultado chegue no cliente, tá? Então, do lado do servidor, eu vou ter o marshalling do resultado, isso é transmitido pela rede, chega do lado do cliente, eu preciso fazer o unmarshalling do resultado, construir a variável de retorno e, finalmente, retornar o objeto. Então, vocês estão vendo aqui que são muitos passos, né, para que esse processo consiga acontecer, e eu tenho muitas cópias dos dados, né? Eu tenho que fazer esse marshalling, esse unmarshalling, e toda hora eu estou copiando a informação. E essa cópia da informação é fonte de ineficiência, né? Eu tenho um vetor ou algum tipo de estrutura de dados que eu estou tendo que copiar e traduzir, representar ela num formato neutro para ir e para voltar. E a gente vai ter que conviver com essas ineficiências e uma boa biblioteca de RPC busca otimizar esse processo. Bom, como é que eu passo parâmetros por referência em RPC? Posso passar um ponteiro por um objeto? Ok? Será que eu posso fazer isso com RPC? E aqui, né, o complicado é porque esse ponteiro para o servidor, né, por a função que vai executar, não faz o menor sentido, porque o espaço de endereçamento é outro, né? Então, do lado do cliente, eu tenho um objeto na memória, eu tenho um ponteiro para aquele objeto, mas se eu passar esse ponteiro, né, para a função remota, isso não faz o menor sentido. Esse ponteiro não aponta para nenhum lugar decente naquela memória lá. Então, uma ideia aqui é fazer o que a gente chama de passagem de parâmetros, by copy restore. Então, copy restore é copiar e restaurar, né? Então, o que vai acontecer aqui é que o stub do lado do cliente vai criar a estrutura de dados recebida como parâmetro, vai copiar os dados dessa estrutura de dados para a estrutura que ele criou, vai pegar esses dados, vai fazer o marshalling dele, vai passar para o servidor então faz o unmarshalling disso, cria, né, a estrutura que ele recebeu, executa a função, essa função pode mudar esses dados então são retornados para o cliente finalmente copia o resultado que ele recebeu em cima da estrutura que ele copiou e destrói o objeto localmente. Tá? Então o nome dessa técnica é Pass by Copy Restore. E a boa notícia é que isso pode ser feito de maneira transparente para o programador. Né? O programador passa um ponteiro e o stub se responsabiliza por fazer todo esse trabalho. É claro que isso é ineficiente, eu tenho ainda mais cópias aqui, né? E tem um problema também de que essa estrutura de dados, esse ponteiro, né, pode apontar para uma região de memória muito grande. Imagina um vetor com 1 milhão de posições, né, e meu ponteiro é para esse vetor, e eu vou ter que passar esse 1 milhão de posições para o outro lado. Isso vai aumentar muito o tempo de transmissão, né? O tempo de transmissão dos parâmetros para o servidor e o tempo de transmissão do retorno, né? Muito bom. E tem um problema também aqui, como é que eu sei o tamanho da estrutura de dados que esse meu ponteiro aponta? Dependendo da linguagem de programação, não tem informação no ponteiro sobre para o que ele está apontando, né? A tipagem aqui pode ser bem fraca. E isso pode não estar explícito, então o stub vai ter que fazer algum tipo de artifício para tentar estimar isso. E um outro problema é que essa minha estrutura de dados pode ter ponteiros dentro dela. Tá? Imagina que você tem um ponteiro por uma estrutura de dados que tem ponteiro. Por exemplo, uma lista encadeada. Tá? Então, se eu tiver uma lista encadeada, né, eu tenho um ponteiro para o começo da lista, mas esse elemento tem ponteiro para o segundo elemento. Né? E aí, como é que eu vou resolver esse problema? Vou criar todas essas estruturas de dados e passar a lista inteira criada para o servidor? Okay? Então, são problemas, desafios desse método, e esse método oferece uma solução parcial, né, para esses desafios. E isso vai depender muito da biblioteca de RPC que você está usando. Como que esses desafios são vencidos, se vai ter passagem de ponteiro, se vai funcionar em qualquer linguagem de programação,
Isso vai depender muito da biblioteca de RPC que você está utilizando. Muito bom, agora eu preciso falar um pouquinho sobre falhas, como é que eu vou lidar com falhas, tá? Porque o servidor pode falhar, ou a rede pode atrasar, etc. E vamos pensar como é que a gente lida com falhas num sistema centralizado. Bom, no sistema centralizado, né, se a chamada de função falhar, o sistema inteiro falha. Afinal de contas, está tudo rodando no mesmo computador. Se der uma exceção, né, se a chamada de função levantar uma exceção, o processo todo vai ser abortado. Ok? E aí, o que a gente vai fazer com o RPC? Né? Como é que a gente vai tratar erros dentro do RPC? Então a ideia zero aqui é imitar a chamada de função local. Né? Sempre que der um problema, eu aborto, levanto uma exceção e aborto a execução do processo. Só que isso aqui é muito ruim, porque vai gerar muitas falhas desnecessárias, ou talvez desnecessárias, porque falhas parciais fazem parte da vida de qualquer sistema distribuído. Okay? Então, como é que eu vou lidar com essas falhas parciais? Com o atraso da rede, ou com uma perda de pacote na rede, etc. Então, falhas parciais são frequentes em sistemas distribuídos, nós vamos falar mais sobre isso aqui no curso. Então, como é que eu faço para tornar essas falhas parciais transparentes para o programador? E não abortar, né, a execução do processo toda vez que eu encontrar uma falha parcial. Então, a solução para esse problema aqui é construir uma semântica de operação para o RPC. E essa semântica consiste em determinar o número de execuções da chamada de função no servidor. Então, o programador ele vai chamar a função, né, para ser executada no servidor uma vez. Agora, quantas vezes de fato essa função vai ser executada no servidor? E é isso o que a gente vai definir com essa semântica operacional de RPC. E aí tem 4 ideias. Bom, eu gostaria que essa chamada de função do programador fosse executada exatamente uma vez, que é aquilo que você esperaria, né, que acontecesse. Você chama a função e aí a função no servidor é executada exatamente uma vez. A segunda semântica é ao menos uma vez. Então pode ser executado 1, 2, 3, 4, mas ao menos uma. Ou seja, não pode ser executado 0 vezes. A terceira semântica é no máximo uma vez. Ou seja, pode ser executado 0 vezes ou uma vez. E a quarta semântica é igual à terceira, com a exceção de que você sabe o que aconteceu. Você sabe se foi executado 0 vezes ou uma vez. E quando eu falo você, é o cliente, né? E quem vai garantir essas semânticas são os stubs. Eles vão ter que trabalhar para garantir uma dessas 4 semânticas. Então vamos ver um pouco como é que a gente poderia garantir alguma dessas semânticas. Então vamos ver essa semântica de executar no servidor ao menos uma vez. Como é que o stub poderia resolver esse problema, né? Garantir essa semântica. Então basicamente o stub faz uma chamada, ok? Espera um resultado. Se o resultado não chegar, ele chama de novo. Se o resultado não chegar, ele chama de novo. Se o resultado não chegar, ele chama de novo. Faz isso várias vezes, ok? Então ele vai estar executando fazendo essa chamada de função no servidor várias vezes. Tá? Então o servidor, o que ele vai fazer? Ele vai receber uma chamada dessa, vai processar e vai responder sem guardar nenhum tipo de estado. Então se o cliente chamar de novo, né, ele vai processar de novo. E é claro que esse tipo de semântica ele é útil apenas para operações idempotentes, pois nesse caso o servidor vai executar várias vezes, né? Ele pode executar várias vezes uma chamada de função. Por exemplo, você não gostaria de fazer uma retirada de saque usando essa semântica, porque o stub pode mandar várias retiradas de saque para o servidor e o servidor vai estar lá retirando, enquanto que tudo isso, na verdade, pertence a uma única retirada de saque. Retirada sacar o dinheiro, uma retirada de dinheiro não é uma operação idempotente. E aí temos a segunda semântica, que é no máximo uma vez, e aí o que vai acontecer é, de novo, o stub faz chamadas repetidas até receber uma resposta. A diferença está que o servidor mantém registro das chamadas que ele recebe. E se ele recebe uma chamada para algo que ele já processou, ele responde com o resultado
sem processar de novo. Então o servidor vai guardar estado para todas as chamadas de função que ele já executou. E se uma chamada de função chega nele e é algo que ele já executou, exatamente com o mesmo código, tudo igualzinho, ele responde com o resultado sem executar. Então isso garante, então, essa semântica de no máximo uma vez. Agora, a semântica exatamente uma vez, né, que é aquilo que a gente gostaria, bom, o stub do cliente precisa ter certeza de que a chamada foi executada. Tá? E não está claro como que a gente vai fazer isso, né? Porque ele pode chamar uma, duas ou três vezes e não receber resultado nenhum. Tá? Então ele não sabe se foi executado ou não. Então é bem difícil garantir que a chamada vai ser executada exatamente uma vez. Repara que ele não tem como saber, o cliente, se foi executado 0 ou uma vez, depois de chamar essa chamada, o stub chamar várias vezes o servidor. Então, nesse caso, essa semântica, em geral, a gente não consegue construir ela. Okay? Então, a gente tem que conviver com essas outras duas semânticas, que são mais comuns na biblioteca de RPC que se encontra por aí. Muito bom. Então, essa semântica é definida pela biblioteca de RPC e, obviamente, implementada pela biblioteca de RPC, e ela pertence, né, também aos stubs. Né? Então, o marshalling e lidar com falhas é algo que os stubs têm que fazer. Como eu comentei, não é muito fácil garantir algumas dessas semânticas, principalmente as mais exigentes. Tá? E o que é bom é que essa semântica permite ao sistema distribuído operar com falhas parciais. Por exemplo, se a rede caiu, né? Se tem um problema na rede, o meu stub pode chamar a função de novo, enquanto o programa, né, está parado esperando o resultado. Tá? E tudo isso acontece de maneira transparente para o programador. Ok? Muito bom. Vou falar um pouquinho de RMI. RMI quer dizer Remote Method Invocation, que é basicamente RPC aplicado à orientação a objetos. Então, vai sair função e vai entrar método, né? E eu vou ter agora objetos instanciados do lado do servidor, do lado remoto. E do lado do cliente também. Tá? Então, o que é muito legal aqui, e é diferente do RPC, é que esses objetos podem persistir na memória do servidor. Então, o cliente ele pode ter um handle, né, para um objeto que está na memória do servidor. E pode chamar métodos desse objeto que vão ser executados no servidor. Então, é uma maneira muito elegante de você distribuir, né, a computação, construindo esses objetos que estão na memória de diferentes computadores. Né? Você pode interagir com vários servidores. Então isso facilita a distribuição dos dados, né, e torna a programação ainda mais transparente. É claro que a implementação de RMI vai precisar resolver os mesmos problemas que nós tivemos que resolver com marshalling, com stubs e com semântica operacional, e ainda vai ter outros problemas para resolver. Porque agora, né, eu tenho objetos criados na memória do servidor. Tá? Então, como é que eu vou lidar com a persistência desses objetos? Quando é que eu destruo esses objetos? Né? E um outro problema é a sincronização de chamadas, de métodos em cima desses objetos. Eu posso ter várias threads, né, no meu programa chamando métodos desse objeto que está no servidor. Então, tem uma condição de corrida aí, então vou precisar sincronizar isso para evitar problemas de chamadas simultâneas de métodos de objetos que estão no servidor. Então, RMI é RPC aplicado à orientação a objeto com essas funcionalidades a mais. Agora eu quero terminar a aula falando de Serverless Computing, que é basicamente RPC na nuvem. A ideia aqui é executar uma função sua, que você escreveu, na nuvem. E a ideia é que você não vai precisar alugar uma máquina virtual na nuvem para ter o seu código instalado. Então, a maneira como esses serviços de nuvem em geral funcionam, né, é que você aluga uma máquina virtual, bota o seu código lá e aí esse código pode conectar com o código seu que está localmente. E aí você paga, né,
por essa máquina virtual. A ideia aqui é bem diferente, porque eu vou instalar uma função minha na nuvem, eu não vou alugar uma máquina virtual. E aí a cobrança vai ser feita por chamada de função. Então toda vez que eu chamar essa função que está na nuvem, né, o dono da nuvem vai cobrar de mim alguns centavos. Tá? E o nome disso é Function as a Service, né, a função como um serviço, e o preço que eu vou pagar depende do tempo de execução da função na nuvem, né, e o quanto de memória que ela usou. Então é bem legal aqui que você vê que os dois recursos fundamentais, né, espaço e tempo da computação, são utilizados na precificação desse tipo de serviço. E esse método de serverless computing está disponível hoje em todas as grandes nuvens, né? A Amazon AWS, o Google Cloud, a Microsoft Azure, todos eles têm esse tipo de serviço. E uma outra coisa muito interessante é que a própria nuvem vai dimensionar os recursos computacionais dinamicamente. Então, se você chama a sua função uma vez a cada 5 minutos, vai ter uma certa quantidade de recursos na nuvem para isso. Mas se a função é chamada milhares de vezes por minuto, a nuvem vai se adequar e colocar mais recursos para atender essas chamadas todas. Então facilita muito o lado da programação. E por causa disso, esse tipo de técnica vem revolucionando a computação distribuída, okay? Permitindo você construir código que pedaço deles vão rodar na nuvem sem que você tenha que alugar e manter máquinas virtuais. Eu gosto de dizer que serverless computing é RPC em grande estilo, é a grande volta de RPC em grande estilo. Muito bom, isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou na nossa aula síncrona. Até já!